o link do Google Forms? Sim, dá para ver. Sim, sim. Ah, gente, era o meu fone. Estava desplugado, estava baixinho. Vocês me escutaram quando eu estava falando? Sim. Beleza. Então é isso, pessoal. Já deu os nossos 5 minutinhos, né, de tolerância. Recapitulando o que eu estava conversando aqui com o Eduardo, a gente hoje, né, vocês tiveram que ler aquele texto da Raíssa Pina, foi da semana passada para essa semana, né, e que é genial, muito bem escrito, né. Eu acho um texto que traz uma perspectiva nova para a gente tentar entender essas manifestações artísticas, essas expressões artísticas que se dão na cultura, que é a nossa próxima aula. E, tendo em vista a leitura desse texto, a gente vai discutir um pouco ele, ver, né, quais dúvidas vocês ficaram. Né? Vou fazer uma exposição formal e ali, né, nos minutos finais da nossa aula, não nos minutos finais, mas aí uns 30 minutos antes de terminar a aula, 30, 20 minutos, vocês vão fazer um questionário, vocês vão realizar esse questionário de 3 perguntas, todas vinculadas ao texto, todas vinculadas ao que a gente está conversando, para saber como é que está o desenvolvimento dos conceitos. Beleza? Antes de eu iniciar a aula, eu queria falar o seguinte, pessoal, fazer um recado, né, um aviso para vocês. Vocês estão sabendo da condição de saúde da professora Rosicléia? Sim, nós ficamos sabendo. Beleza então, gente. Então, não sei se já avisaram para vocês, eu vou substituir a professora Rosicléia amanhã, às 7h50, que vocês teriam aula com ela, né? A gente tem que, né, respeitando esse período de recuperação da professora, torcendo para ela voltar o mais rápido possível, né, 100%. E enquanto ela está aí se recuperando, né, está com Covid, a gente sabe da situação dessa doença, né? Então, quem puder também mandar uma mensagenzinha para ela no privado, demonstrando, né, a solidariedade, mandando força para sua recuperação, eu tenho certeza que ela vai gostar muito, tá bom? Então, amanhã, 7h50, a gente vai ter uma aula, no mesmo horário que seria a aula de matemática, vocês vão ter uma aula de artes, e o conteúdo que ia ser ministrado amanhã, com certeza vocês vão pegar logo depois que a Rosicléia voltar 100% aí, tá bom? Então vocês não vão ser penalizados de forma alguma, tá bom? Então amanhã, 7h50, tem aula comigo, tá? A gente vai entrar no conceito de cultura, avançando um pouquinho, né, pra gente não correr, para dar tempo de vocês assimilarem todas as informações que vocês vão vai encher a cachola de vocês hoje aí. Mas amanhã, 7h50, aula comigo, tá bom? Avisado? Combinado? Todo mundo ok? Ok. Beleza, então, pessoal. Já entrando na nossa aula, qual que foi a impressão geral que vocês tiveram do texto? Quem que falou assim, nó, que texto bom? Eu ia quase falar um palavrão aqui, eu não posso, que está sendo gravado. Nó, que texto massa! Né? E alguém que falou assim, não entendi foi nada desse texto, não gostei nada dessa... Alguém gostaria de se posicionar aí, gente? Lembrando que não tem pergunta certa, não tem resposta certa nem errada. O que conta é a reflexão que a gente tece. Eu gostei que não foi um texto muito difícil e as coisas que talvez ela poderia ter usado como, assim, um linguajar difícil, ela fez uma comparação, tipo, no momento do texto que ela fez comparação com o filho brincando de rabiscar, fazendo uns desenhos e a comparação com o que seria arte mesmo. E aí ela foi mais fácil de entender o que ela estava dizendo. Legal, Isabela. Tem essa questão da linguagem que ela utiliza, uma linguagem muito acessível, né? Muito palatável, né? Tem essa... Alguém levantou a mão? Tô escutando. Ai, desculpa, tá? Dá pra ouvir? Tá dando sim, Maria. Não, foi sem querer. Mas já que, né, abriu aqui, realmente tem a linguagem é realmente bem acessível, assim, é fácil de ser entendida por todos. Legal, gente. Alguém teve alguma dúvida específica com o texto? Fala assim, não entendi, é parte específica dele. Não? Então todos estão de parabéns aí. Vou apresentar aqui agora para a gente a nossa leitura, a nossa interpretação desse texto.
Fiquei feliz que vocês gostaram, que vocês acharam, né? De fácil acesso. É um texto jornalístico, né? Então, a linguagem do jornal, ela tem que ser uma linguagem, né? O jornalista ele tem que se comunicar, ele tem que passar informação, transmitir informação para as pessoas, né? Agora, se a gente pega um texto acadêmico, às vezes fica uns negócios assim, o conjunto de representações simbólicas pela significação passa por um processo de semiose, aí já começa a embananar e às vezes é só as pessoas observam as coisas no mundo e dão sentido, né? Então, botar numa linguagem simples e fácil é uma das coisas desse texto que eu acho genial, né? É bom que vocês perceberam. Então, essa é a nossa terceira aula, gente, que a gente vai falar sobre arte no plural, e é um plural que é adicionado, né? Essa pluralidade, ela vem muito também da percepção individual, da vivência, da experiência, do processo, das instituições, né? Que são ali vinculadas à arte, né? Então, o plural de arte não estaria nem muito na linguagem que ela está, ou talvez nos objetos que ela detenha, né? Um quadro, uma pintura, uma performance, mas sim no engajamento que a gente tem com aquilo que é posto como arte para a gente, né? E, ao mesmo tempo, como que isso se dá no conjunto das nossas vivências, né? Que é o que a gente chama de sociedade, esses agrupamentos sociais, esses agrupamentos humanos, que se organizam a partir de determinadas normas, conceitos, práticas, valores, né? E são dinâmicos, mutáveis, graças a Deus, né? Imagine se todo mundo pensasse da mesma forma. Então, vocês leram esse texto, O que faz algo ser arte, escrito pela Raíssa Pina, né? A gente já viu comentários de algumas colegas, né, indicando o tipo de linguagem, a comparação, esses recursos, né, de linguagem para facilitar o acesso ao conceito de arte em si, né? Esse texto foi publicado em 2019, então é relativamente recente, né? Tem 2 anos que isso foi publicizado, né? Foi tornado público essas reflexões. É interessante pensar que a Raíssa Pina, além de jornalista de um jornal de envergadura mundial, né, ela também é pesquisadora, né? Então ela também participa dessa reflexão teórica e ela também se inquieta com o que é, o que não é, o que deveria ser, o que tem que ser, o que não é arte, né? Então, por isso que ela faz essa pergunta genial, essa mudança de chave de entendimento, que é de, ao contrário de se determinar o que é, né? Partindo dessa pergunta fechada, dessa pergunta que gera ou uma resposta com verdades absolutas, né? Ou uma planificação dessas expressões artísticas. A partir do momento que você faz a pergunta, o que é arte? Inevitavelmente, respondendo ela, você define o que não é arte, né? Então, definindo o que é o que não é, nós estamos trabalhando com metanarrativas, grandes narrativas, o que hoje em dia, no nosso tempo presente, na nossa contemporaneidade, com os teóricos e com os pensadores, enfim, que refletem o fazer artístico, a cultura, a sociedade, né? Já se distanciaram. Verdades absolutas não cabem no nosso tempo presente, né? Isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. O lado negativo é a proliferação, agora nada a ver com arte, são adendo, são parentes, proliferação de fake news, né, gente? Impressionante. Mas voltando, se você faz uma pergunta, o que é arte? Você ou chega nessa verdade absoluta eliminando um tanto de coisa, né? E é a partir do momento que você elimina várias expressões, você elimina o fator pluralidade, né, do que seria o nosso entendimento de arte, você planifica, né? Então, a Raíssa Pina, assim como vários outros pesquisadores, né, e vários outros teóricos, decidiram fazer uma outra pergunta. Não muito o que é arte em si, mas o que faz, o que torna algo ser arte. E ela traz para a gente 4 processos, 4 passos, 4 parâmetros, né, de entendimento do que seria, ou enfim, como que a gente abordaria esse objeto que nos desperta uma intenção artística, né, esse questionamento. O primeiro deles é entender que gosto não é um critério objetivo para se definir o que é ou não é arte. E por que o gosto não seria um critério, né? E ela utiliza a frase, independentemente se você gosta ou não, ainda assim é arte. Por que não é? Além do gosto ser histórico-social, ou seja, o gosto ele é variável pelas culturas e pelo tempo,
o gosto também não é um dado objetivo, né? A partir do momento que alguém ou um grupo específico determina que um gosto tem que ser seguido, né? Ou seja, a arte é o que eu gosto, a arte é o belo, né? Que nem foi um dos exemplos que ela utilizou do pensamento clássico grego, lá com Platão, falando que a arte se aproxima da beleza, a beleza é a verdade, né? Então, o gosto não é um critério a partir do momento que ele é subjetivo, ele é plural. Então, para a gente analisar uma coisa que se apresenta em várias facetas, né, e fugindo de verdades absolutas e planificações de expressão, o gosto não seria um parâmetro, né, a partir do momento que ele é subjetivo. Então, ele não consegue abarcar todas as possibilidades de expressão artístico-cultural existentes ou que vão existir ainda. O segundo parâmetro que ela apresenta para a gente seria o processo criativo em si, que foi o que a Isabela falou sobre a comparação com o rabisco do menino, né? O que vai diferenciar um dado objeto artístico de um rabisco? Né? Não necessariamente a técnica que é empregada naquilo, porque a técnica, e é uma das primeiras definições também de arte, né, do grego tekne, arte, tekne, técnica, né? Por que a técnica não é? A técnica ela pode ser autodesenvolvida, né? Ela pode vir de um processo de compreensão e utilização de materiais que é completamente autônomo, o indivíduo pode fazer isso, ele tem a prerrogativa, ele tem o direito de se manifestar dessa forma, assim como ela pode ser formal e institucionalizada, através de universidades, academias e conservatórios, né? Então a técnica também não é um referencial, uma vez que existem várias técnicas, né? O que está por trás disso? Então, que vai diferenciar uma obra crítica e seriamente trabalhada de um rabisco de 5 anos, de um menino de 5 anos, uma criança de 5 anos. É o processo criativo por trás que traz ou apresenta, ou representa, melhor falando, todo um processo reflexivo, né? Então, a maneira pela qual o indivíduo compõe um objeto artístico, né, também não pode ser classificado em algo avançado, primitivo, adequado, inadequado, né? Mas sim qual que é a narrativa, qual que é o significado, o que está ali subsidiando, o que está ali fundamentando ou sendo exposto por aquele artista. No nosso exemplo da aula passada, do Roy Lichtenstein, com aquele quadro, né, que é o One, lá de 1962, que ele utiliza um material muito comum, que é o gibi, e transporta isso para outra realidade, descontextualiza isso do universo do gibi e contextualiza no universo das galerias de arte aquela obra. Se a gente for pensar em técnica, né, especificamente em técnica ali por trás, você teria uma técnica produtiva de larga escala, que é uma impressão de um gibi, né? Você tem ali uma grande indústria gráfica que vai imprimir aos milhares aquilo, então aquela mesma imagem sendo reproduzida aos milhares, e um artista que pega aquilo, repensa aquilo, né, reproduz essa técnica, então a técnica não é o fator, não é o critério, mas descontextualizando do ambiente do gibi, né, e jogando para uma outra esfera, que é a esfera do antiguerra, que é a esfera, olha, o que estamos vendendo para a nossa, né, enfim, o que estamos vendendo enquanto narrativa, né, da eliminação do outro, né? Isso através do processo criativo e reflexivo que ele traz na obra. O terceiro ponto que a Raíssa Pina traz, e talvez seja um que eu tenha um ponto de divergência com ela, mas também não é absurdo, é a questão das instituições. As instituições em si, elas vão validar ou não determinadas obras, né? Se você, imagina, um de vocês realiza uma pintura, uma escultura, e essa escultura é comprada pelo Museu do Louvre, na França, e fica exposta numa das suas galerias, isso é um certificado de determinada qualidade artística, entre aspas, né? Mas o que foi que a gente falou, se pode ou não estar no museu. Qual que é o ponto positivo disso? Existem instituições que validam o conhecimento em outras áreas de saber, né? Existem o Conselho Federal de Medicina, o CREA, um Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, regional ou federal, né? Os conselhos, enfim, que vão determinar, olha, essa é a prática dentro dessa profissão. O Estado regulamenta isso, né?
uma instituição museal, um museu específico, vai adotar esse parâmetro, não é? Então, tem esse lado positivo, que é uma certa proteção. O lado negativo é que as instituições nem sempre andam de mão dada com bom senso ou com, né, o bem comum, né? Então, por exemplo, se a gente pensa na arte nazista, quantos judeus não foram perseguidos, né, por um tipo de expressão artística, e qual que era a instituição que prezava um senso estético nazista? Então, essa é a parte chata da instituição, que a gente sempre tem que ficar cabreiro. Mas, ao mesmo tempo, as instituições têm esse poder, né, de falar o que é e o que não é. E o último passo que a Raíssa Pina traz para a gente é o engajamento estético que nós, enquanto público, somos convidados na experiência artística, que ela chama de disponibilidade, né, de se vivenciar algo do cotidiano de maneira sensível, reflexiva, né? A partir do momento que você olha um objeto cotidiano, um objeto ordinário, e esse objeto te transporta para uma realidade completamente diferente, né? Então, se a gente resumisse esses 4 passos da Raíssa Pina, seria o gosto não sendo um critério objetivo, uma vez que ele é individual, subjetivo, então ele não consegue abarcar todas as manifestações, né? O processo criativo em si é muito mais importante do que a técnica empregada, né? Como que se alcança, o método que se utiliza para chegar no objeto artístico é muito menos importante do que a reflexão, a narrativa, o discurso ou o significado que é apresentado naquela obra. As instituições que protegem, né, salvaguardam esse material, chancelam, ou no sentido de dar um carimbo de validade, que tem seu lado positivo e negativo. E o engajamento, que é esse despertar sensível da realidade que a arte provoca na gente. Parar de projetar aqui. Esse foi o texto da Raíssa Pina, gente. Um texto belíssimo, muito bem escrito, não é? Alguma dúvida, gente, até agora sobre esses conceitos? Alguém gostaria de comentar algo, apresentar alguma reflexão individual que teve? Não? Então, vou voltar aqui para a nossa projeção. Eu, particularmente, gosto muito desse texto pelo seguinte motivo. A partir do momento que a gente começa a refletir que existem não processos, mas eventos, de uma forma geral, que eles perpassam todo o fazer artístico, eles contextualizam o fazer artístico, né? Essas expressões que se dão na cultura e nós, né? A sociedade contemporânea, chamamos isso de arte, né? Porque a gente poderia chamar isso de outra coisa. Se a gente estivesse em outra sociedade. A gente podia chamar isso de religiosidade, não sei, né? A gente podia chamar isso de... não sei, né? Depende da sociedade que está vendo essas formas. Mas esse texto é interessante porque lança a gente a um novo tipo de reflexão, que é a reflexão que preza pela análise desses fatores. Quem que está fazendo, onde que está fazendo, como que está fazendo, por que está fazendo, né? Isso que ela faz, essa pessoa, gera um tipo de questionamento de natureza política, gera um tipo de questionamento de natureza econômica, às vezes, né? Por exemplo, em Wall Street, tem aquele, nos Estados Unidos, né? Tem a escultura de um touro, né? O que o touro simboliza ali, né? No mercado financeiro? A ferocidade, a força, né? A magnitude do que seria uma ode ao sistema financeiro norte-americano, né? Ao mesmo tempo, tem uma escultura que agora eu não me recordo o nome, que é a Medusa cortando a cabeça de Teseu, né? Ou seja, a Medusa ele simbolizando uma mulher que passa por uma violência, seja ela física, psicológica, enfim. E o Teseu, que é o cara que mata a Medusa, é morto né, aparece como morto naquela escultura. Eu esqueci o nome do artista, esqueci o nome da escultura. Vou tentar pesquisar aqui para vocês depois e botar lá no Cigarro. Então é uma narrativa completamente diferente que diz respeito sobre o nosso tempo presente, né? O nosso tempo é um tempo de questionamento
de determinados comportamentos sociais, culturais, enfim. Isso está expresso na arte. Então, alguém fez, você pode achar essa escultura uma coisa mais bizarra, horrenda do mundo, né? Mas mesmo assim, o seu gosto não vai ser parâmetro, né? Porque existem outras pessoas que vão achar aquilo interessante, né? Ao mesmo tempo, o processo criativo daquilo não é tão importante. Importa se a pessoa que esculpiu essa obra estudou 50 anos na Academia de Viena ou aprendeu sozinha. Não importa, né? O que importa é o tipo de reflexão e crítica que essa pessoa traz, que é muito mais genial de qual técnica que ela empregou para esculpir, não é? Ao mesmo tempo, e você pode gostar ou não, isso, ao mesmo tempo, não deixa de tirar o valor artístico daquela escultura, né? Ao mesmo tempo, essa obra ela foi realizada, publicizada, está em um espaço público. Então, um conjunto de pessoas, ou que a gente chama de instituição, né, de certa forma, chancelou aquilo, deu um carimbo de, olha, as pessoas têm que ver isso, as pessoas têm que entrar em contato com essa narrativa, né? A foto dessa escultura, que é uma outro meio de acessar isso, foi publicizado através da internet. E você, se você botar lá no Google, lá, Medusa cortando a cabeça de Teseu escultura, você vai ter acesso à representação dessa escultura através de uma fotografia, né? Então tem toda essa instituição, a internet como uma instituição também. E isso te transporta para uma outra reflexão. Então você engaja, né, criticamente e de uma maneira reflexiva com o que aquela escultura propõe, né? A quebra do mito da Medusa que tem a cabeça cortada, né? Então vamos contar a história a partir da perspectiva de outra pessoa. Olha que interessante. Isso já é um dos conceitos que pode levar a gente a refletir de uma maneira estética e sensível aquilo que é um objeto realizado pelo ser humano, né? Ou seja, tem toda uma narrativa, tem toda uma ideia ali por trás daquela escultura que é digna de ser vivenciada, né, sensivelmente. Tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então, pessoal, 11h18. Vamos começar agora a fazer o nosso questionário, porque vocês vão fazer o questionário, já está aberto lá no Cigar, tá bom? São 3 perguntas diretamente relacionadas ao texto, aos conceitos que a gente está trabalhando, tá? Vocês têm de 11h20 até 11h35, tá? Quem conseguir terminar antes, show de bola, né? E se for possível todo mundo terminar um pouquinho antes, também vou gostar, porque vai dar tempo da gente conversar um pouquinho mais, tá? Relembrando que tem o link do Google Forms aí no chat, para quem não conseguir entrar no Cigar agora. E vocês têm aí 15 minutos para fazer isso, e a gente vai discutir as dúvidas que vocês tiveram expressas nas respostas do questionário, tá bom? Podemos começar? Valendo 15 minutos a partir de agora? Pra mim não tá Sim. aparecendo não, professor. O Cigar? No cigar. Pra mim também não. No cigarro tá Pode. aparecendo, só não tá tendo a opção de abrir a atividade. Verdade. Deixa eu ver aqui. Será que eu botei para Professor, para Oi. aparecer tem que clicar em artes ali onde tá as matérias todas. E lá embaixo, no tópico principal lá. Deixa eu ver aqui então, gente. Eu botei ele para abrir 10h50 e ele tem 20 minutos. Eu tô achando que é isso que aconteceu. Ó, já tem 2 respostas aqui. Eu vou editar ele aqui agora. Aqui, ó, abre às 10h50. Não, gente, tá aberto desde 10h50. É que tá aparecendo 2 questionários. Um que é a avaliação 1 e o questionário que faz algo ser arte. Questionário, o que faz algo ser arte. É esse que vocês têm que entrar. Eu acho que eu já fiz esse, professor. Professor, eu consegui entrar. Conseguiu? Consegui, Esse tá questionário- rodando tempo aqui pra mim já. 19 minutos e 40 segundos. Ótimo. Então vamos lá, porque senão vai dar 11h40. Quem não conseguir, entra no Google Forms, que dá eu vou avaliar da mesma forma, tá bom? O importante mesmo é vocês realizarem o questionário.
Eu vou botar de novo aqui o link. E esse questionário eu montei foi hoje. Eu disponibilizei hoje para vocês. Ele já estava montado, mas eu disponibilizei hoje. Tá? Então, valendo agora 15 minutinhos, tá, gente? Professor, só para saber, na primeira questão ali, na terceira opção, era para ter interrogação mesmo? Tem uma daí que está tendo uma interrogação e eu não sei tirar esse negócio do cigarro. Já tentei fazer várias vezes. É uma pergunta que diz respeito o processo criativo, não é? Sim, Que sim. dá- Como interrogação no final. Essa interrogação é o jeito que o cigarro processou as aspas. Eu já tentei fazer, tá? Então desconsidere a interrogação de uma das opções, tá? Nenhuma opção tem pergunta, tem interrogação.
Professor, eu terminei já, viu? Mas eu enviei pelo Forms mesmo. Eu acabei não Beleza. conseguindo abrir o cigarro. Beleza, Maria. Professor, eu respondi pelo Forms mesmo, porque no meu cigarro a atividade estava prevista para fechar ontem, às 11h59. Aí eu enviei pelo Forms mesmo. Uai, beleza então. Beleza, Eu Christian. tava assim, professor. Uai, então, gente, deve ser algum errinho aí do cigarro, viu? Eu fiz ela. Hoje é dia 15, né? Montei ela de 15. Beleza, o pessoal tá mandando, né? O Christian, a Ana, a Isabela mandando pelo Google, né? O Google tem essa possibilidade também. Né? Já havia pensado que o cigarro podia dar algum probleminha, tá? 5 minutinhos pra gente terminar, tá, pessoal? A Gabriele pelo cigarro, beleza. Acabei, professor. Acabei também. Eu fiz pelo Forms e pelo cigarro, caso algo desse errado. Moleque preparado, que isso.
Mais 2 minutinhos, então, tá, pessoal? O pessoal já está terminando já, tem um número bom de respostas para a gente avaliar. Mandei pelo Forms, viu, professor? Porque o meu siga não tá aparecendo lá. Beleza, João. Vamos corrigir já, pessoal? Oi, fechei o negócio. Só um instante que tá, gente. Bom, o meu computador tá dando uma travadinha aqui, mas até onde eu consegui ver certinho dele, vocês tiveram mais dúvida na pergunta de a disponibilidade, né? O que significaria essa disponibilidade para o engajamento? Deixa eu só... a que hora que o computador foi travar, gente? Beleza, Luana. Abrindo aqui agora. Parece que escolhe travar na hora que não tem que travar, né? Na pior hora possível. Aí, rolou aqui. A pergunta foi o seguinte, gente. De acordo com a autora, um dos critérios para se determinar se algo é ou não arte seria, entre aspas, a disponibilidade de estabelecer uma relação estética com a obra. Ou seja, essa disponibilidade seria uma predisposição, uma vontade, um desejo de observar essas coisas do cotidiano de uma forma artística, né? Então, tendo em vista isso, a gente pode afirmar que deve-se considerar a dimensão da experiência artística como parâmetro de entendimento sobre arte ou de arte, ou seja, experimentar arte, experimentar ou se engajar de uma forma predisposta, artisticamente falando, é um parâmetro de entendimento, ou o papel do crítico de arte é atualmente desnecessário, existiria uma boa ou uma má experiência com esses objetos cotidianos, né? Tem uma maneira correta, uma maneira errada de se interagir com as coisas, e todo e qualquer objeto criado pela ação humana é arte por natureza, né? Essa pergunta ela é interessante porque ela leva a gente a algumas reflexões, né? Vamos deixar a resposta certa para depois, que no caso é a A, né? Que seria, deve-se considerar a dimensão da experiência artística. Vamos olhar os outros pontos. O papel do crítico de arte é atualmente desnecessário? Em momento nenhum, né? A Raíssa Pina aborda essa questão, muito pelo contrário, ela utiliza as instituições como um parâmetro de definição do que seria ou não arte, né? E o crítico de arte é um profissional dessas instituições, o crítico de arte, o curador. Então, esse profissional que observa esses objetos e fala, olha, isso sim pode ser entendido como um objeto artístico. Então, não necessariamente ele é desnecessário. Ele pode, às vezes, ser desatualizado, né? Ele pode, às vezes, não estar condizente com o pensamento corrente, mas desnecessário não, né? Existe uma boa e uma má experiência com objetos cotidianos, né? No caso, não há também uma qualificação entre o que seria adequado, inadequado, correto ou incorreto a se vivenciar de forma cotidiana, né? Por exemplo, uma das diferenças brutais entre design e arte é que o design tem um objetivo funcional, né? Por exemplo, o pessoal do design de produtos, né? Você vai fazer uma embalagem do produto, tem que conservar esse produto de forma adequada, tem que ser visualmente atrativo para o consumidor, né? Tem que expressar todas as informações, por exemplo, nutricionais,
E pode ser belíssimo, você pode interagir com ele no cotidiano da forma que você quiser, né? Mas o objetivo, a prerrogativa desse objeto é funcional, né? Então, se você... enfim, isso responde a última também, que é todo qualquer objeto criado pela ação humana é arte por natureza, né? Não necessariamente. Assim como não existe essa determinação muito absoluta de que, olha, você tem que atuar de uma forma boa com as coisas do objeto, do cotidiano, também todo e qualquer objeto criado pela humanidade ser arte também é uma verdade absoluta, né? Porque a gente vai desconsiderar outras perspectivas, né? Então, a resposta mais adequada, mais próxima ao entendimento da Raíssa Pina e de vários teóricos atualmente, é que a dimensão da experiência artística pode ser um parâmetro de entendimento de arte, ou entendimento sobre arte, né? Por isso que é muito comum instalação de museu, né, ou obras atuais, elas serem convidativas à interação, né? Você percorrer, talvez, uma exposição, vivenciando cada um daquelas obras, que podem ser, por exemplo, a embalagem desenvolvida por um designer com objetivo estritamente comercial, né? Pode estar lá dentro do museu, ressignificada, propondo uma outra vivência, né? Viu como é que é interessante esses conceitos dentro de arte? Alguém queria comentar alguma coisa? Oi. Nessa questão, eu fiquei em dúvida porque no texto ela diz o seguinte, eu vou ler o que está no texto, tá? Ela diz o seguinte: não há nada que não possa ser arte, tudo pode, de todas as possibilidades existentes que são infinitas. Até o momento de desprezo, apenas uma, arte obediente. Aí eu relacionei isso, essa frase que ela disse, com, bom, se tudo pode ser arte, então todo e qualquer objeto criado pela humanidade pode ser arte. Mas eu também considerei a outra, mas enfim. Entendo perfeitamente, Eduardo. O interessante desse trecho que a Raíssa Pina apresenta é que ela bota uma condicionante, né? Ela bota uma possibilidade e não uma afirmativa a priori, assim, né? Ela não fala, isso tudo é arte. Ela fala, olha, tudo pode ser arte, desde que você se engaje com aquilo de uma maneira específica, né? Que não significa que seja boa ou ruim. Se um artista, como o Duchamp, que ela até cita, que o mictório, que foi até apropriado de uma outra artista, né? A partir do momento que ele pega esse objeto, que a princípio não é arte, a funcionalidade dele é estar num banheiro masculino, né? Utilizar ali como um mictório normal. A partir do momento que ele pega esse objeto, né, ressignifica, reapropria, recontextualiza e cria uma outra narrativa sobre ele, aquilo pode ser experimentado de forma artística, né? Então, isso que é interessante, não apresentar uma resposta estanque, no sentido de fechada, absoluta, abrindo a possibilidade para a vivência desses objetos do cotidiano de uma forma artística. Por isso que todo e qualquer objeto é arte, seria uma resposta, beleza, eu consigo entender através do seu critério de análise, e valido ele, né? Mas a partir do momento que a afirmação é arte, né, a gente entra naquela primeira pergunta do que é o que não é arte, né? Então fecha as possibilidades de resposta e fecha em caixinhas, né, o que seria o que não é arte, né, por exemplo. Ficou respondido? Ficou. O interessante dessas reflexões, e é muito interessante o que o Eduardo falou, e a Maria também botou, que também foi nessa direção, é que ela demanda para a gente um olhar, eu não diria nem novo, porque não é novo essa perspectiva, né? Mas um outro olhar, talvez um olhar um pouco mais sensível, né? Quando você está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, só finalizar, pessoal, que já são anos 40, né? Mas aqui em Belo Horizonte teve, né, na verdade, um coletivo de artistas que começou a pintar as medianeiras, né, que são aquelas partes dos edifícios que não tem nada, não tem janela, não tem nada, né? E isso propõe uma interação com o espaço urbano, né, indistintamente, porque você pode estar dentro do busão indo trabalhar, né? Ou você pode estar
num botequinho, tomando cerveja, olhando lá no centro, né, olhando essa paisagem, indistintamente você vai estar entrando em contato com aquilo, né? E que vai gerar esses questionamentos. É um prédio, né? Às vezes as imagens podem ser puramente de propaganda, que não é o caso, mas poderia ser uma propaganda, né? Mas a partir do momento que você utiliza ou aborda aquilo, ou se torna sensível a essa experiência, né, você sai diferente, né? E reflete sobre a narrativa que está sendo posta, não é? Tudo certinho, gente? Ó, gostei muito da dinâmica de hoje, tá? Amanhã, às 7h50, reforçando, a gente tem a nossa aula de artes, a gente vai continuar refletindo sobre... A gente pensou hoje arte, sociedade, pensando no conceito de arte. Amanhã a gente vai pensar no conceito de cultura, tá? Demanda um pouco de abstração mental, porque é muito metafórico o conceito de cultura vindo da antropologia. Vai falar de teia de significado, a nó, significação, né? Mas não é nada escabroso, tá? Lucas, a resposta correta é a A, que é a... Vocês estão me escutando, gente? Ou travou? Estamos escutando, sim. Beleza. Tá direitinho, sim. Beleza. Ô, Lucas, a resposta correta seria A, que é esse engajamento. A experiência artística pode ser um parâmetro de entendimento sobre arte, né? Talvez não classificação, mas entender o que é arte ou entender sobre arte, né? Então é isso, meus caros. Obrigado pela aula de hoje, tá? Vou lá corrigir, pontuar, né? Porque a gente tem que pontuar as respostas, tá? E amanhã, 7h50, a gente se encontra para continuar as nossas reflexões, tá bom? Quem puder, manda um abraço lá para Rosicler, tá? Desejando força para ela. E fica meu abraço aí para vocês. E até amanhã, de manhã cedo, acordando